A Igreja. Pacto de caráter cristão. A identificação com a Igreja visível é o privilégio bendito e dever sagrado de todos quantos estão salvos dos seus pecados e buscam ser completos em Cristo Jesus. É exigido de todos os que desejem unir-se à Igreja do Nazareno e assim andar em comunhão conosco, que mostrem evidência de salvação dos seus pecados por um comportamento santo e piedade vital, que estejam, ou ardentemente desejem estar, purificados de todo o pecado inato, e que deem evidência da sua entrega a Deus. Primeiro, fazendo aquilo que se ordena na palavra de Deus, que não só é a nossa regra de fé como de prática, incluindo 1. Amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e força, e ao próximo como a si mesmo. Êxodo capítulo 20, versículos 3 a 6. Levítico capítulo 19, versículos 17 a 18. Deuteronômio capítulo 5, versículos 7 a 10. Capítulo 6, versículos 4 a 5. Marcos capítulo 12, versículos 28 a 31. Romanos capítulo 13, versículos 8 a 10. 2. Trazer insistentemente a atenção dos perdidos às exigências do Evangelho, convidando-os para a casa do Senhor e procurando alcançar a sua salvação. Mateus capítulo 28, versículos 19 a 20. Atos capítulo 1, versículo 8. Romanos capítulo 1, versículos 14 a 16. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 a 20. 3. Ser cortês para com todas as pessoas. Efésios capítulo 4, versículo 32. Tito capítulo 3, versículo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 17. 1 João capítulo 3, versículo 18. 4. Ser útil àqueles que também são da fé, apoiando uns aos outros em amor. Romanos capítulo 12, versículo 13. Gálatas capítulo 6, versículos 2 e 10. Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 14. 5. Procurar fazer o bem aos corpos e às almas das pessoas, alimentando os famintos, vestindo os nus, visitando os doentes e os presos, ministrando aos necessitados, conforme permitirem as oportunidades e bens. Mateus capítulo 25, versículos 35 a 36. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 8 a 10. Gálatas capítulo 2, versículo 10. Tiago capítulo 2, versículos 15 a 16. 1 João capítulo 3, versículos 17 a 18. 6. Contribuir com dízimos e ofertas para o sustento do ministério, da igreja e da sua obra. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Lucas capítulo 6, versículo 38. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14. Capítulo 16, versículo 2. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 a 10. Filipenses capítulo 4, versículos 15 a 19. 7. Participar fielmente de todas as ordenanças de Deus e dos meios da graça, incluindo a adoração pública de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 25. O ministério da palavra. Atos capítulo 2, versículo 42. O sacramento da ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 30. Examinar as Escrituras e meditar nelas. Atos capítulo 17, versículo 11. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Capítulo 3, versículos 14 a 16. Fazer devoções familiares e pessoais. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 7. Mateus capítulo 6, versículo 6. Segundo, evitando o mal de toda a espécie, incluindo 1. Tomar o nome de Deus em vão. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Levítico capítulo 19, versículo 12. Tiago capítulo 5, versículo 12. 2. Profanar o dia do Senhor participando em atividades seculares desnecessárias, entregando-se a práticas que violam a sua santidade. Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11. Isaías capítulo 58, versículos 13 a 14.
Marcos capítulo 2, versículos 27 a 28. Atos capítulo 20, versículo 7. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. 3. Praticar a imoralidade sexual, tal como relações pré-matrimoniais ou extramatrimoniais, ou relações do mesmo sexo. Perversões de qualquer forma, frouxidão e conduta imprópria. Gênesis capítulo 19, versículos 4 a 11. Êxodo capítulo 20, versículo 14. Levítico capítulo 18, versículo 22. Capítulo 20, versículo 13. Mateus capítulo 5, versículos 27 a 32. Romanos capítulo 1, versículos 26 a 27. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 11. Gálatas capítulo 5, versículo 19. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 3 a 7. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10. 4. Cultivar hábitos ou práticas que se sabe serem prejudiciais ao bem-estar físico e mental. Os cristãos devem considerar-se templos do Espírito Santo. Provérbios capítulo 20, versículo 1. Capítulo 23, versículos 1 a 3. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 17 a 20. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Efésios capítulo 5, versículo 18. 5. Disputar, pagar o mal com o mal, envolver-se em mexericos, caluniar, divulgar suspeitas prejudiciais ao bom nome de outros. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 20. Gálatas capítulo 5, versículo 15. Efésios capítulo 4, versículos 30 a 32. Tiago capítulo 3, versículos 5 a 18. 1 Pedro capítulo 3, versículos 9 a 10. 6. Ser desonesto, procurar lucros indevidos nos negócios, levantar falso testemunho e praticar obras semelhantes das trevas. Levítico capítulo 19, versículos 10 a 11. Romanos capítulo 12, versículo 17. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 7 a 10. 7. Entregar-se à vaidade de vestuário ou comportamento. O nosso povo deve vestir-se com a simplicidade e modéstia cristãs que convém à santidade. Provérbios capítulo 29, versículo 23. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 8 a 10. Tiago capítulo 4, versículo 6. 1 Pedro capítulo 3, versículos 3 a 4. 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17. 8. Entreter-se com música, literatura e divertimentos que desonram a Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 17. Tiago capítulo 4, versículo 4. 3. Permanecendo em comunhão sincera com a Igreja, não invectivando contra as suas doutrinas e costumes, mas estando-lhes totalmente submetido e ativamente envolvido na sua confirmação e expansão. Efésios, capítulo 2, versículos 18 a 22. Capítulo 4, versículos 1 a 3, 11 a 16. Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 8. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 a 10.